somos teus, Pai. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e Ele é meu. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e Ele é. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e Ele é meu. Eu sou do meu amado, sou do meu amado, e Ele é meu. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e Ele é meu, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e Ele é meu. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias. Vim.
pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para nós, e para nós, maravilhoso é para nós, Senhor, para nós. Nunca saberei, não saberei quanto custou ver meus pecados. Lá na cruz. Nunca, Senhor, nunca seremos capazes, Pai, de saber o preço que o Senhor pagou por cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Graças e paz, amados, amém? A nossa saudação a todo o povo de Deus, em especial aqueles que nos visitam e também aqueles que estão nos acompanhando por meio da internet. Estamos ao vivo para todo mundo e um abraço especial a todos os internautas que estão nos acompanhando. Meus amados, gostaria de convidar a amada igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Na medida que os irmãos forem encontrando o texto, por gentileza, vamos nos colocando em pé mais uma vez. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43. Que o Senhor esteja ministrando esta palavra aos nossos corações e de uma forma bem especial, visitando as nossas vidas nesse lugar mais uma vez. Amém? Assim está escrito: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus, ministra essa palavra poderosamente em nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Bem amados, a cruz
foi o método de execução e de tortura mais terrível e desumano que já existiu. Era tão horrendo esse meio de sentença que os próprios romanos não crucificavam os nativos. Nenhum cidadão romano poderia ser executado de uma forma tão deplorável, tão humilhante. Essa execução, essa sentença era justamente para os estrangeiros, para os demais povos. E aqui nós estamos no relato da crucificação. Eu creio que você conhece bem essa história, mas é interessante mais uma vez refletir sobre isso, sobre o fato dos dois ladrões que estavam ao lado de Cristo, que como malfeitores ele chegou a perecer. Nos últimos dias, nos últimos segundos da sua existência, nos seus últimos suspiros, ele está acompanhado de dois malfeitores. A Bíblia não menciona em momento algum o nome desses indivíduos. Nós não encontramos no Evangelho nenhum relato bíblico. Todavia, nos relatos extras bíblicos, em alguns livros chamados de apócrifos, que não são inspirados, mas têm o seu valor e a sua importância histórica, a depender do contexto. É sempre bom avaliar com toda cautela, porque não pode alterar o sentido do Evangelho, do reino de Deus. Esses homens, segundo a história, segundo a tradição, ele tem os seus nomes. E o ladrão, digamos assim, o ladrão mau chama-se Gestas. E o ladrão bom chama-se Dimas. E é interessante os relatos que existem acerca sobre Dimas. Mais uma vez enfatizando que nós estamos falando sobre a tradição da cristandade. Então você não vai encontrar isso na Bíblia. Segundo alguns historiadores e segundo alguns livros apócrifos, Dimas, ele era egípcio. E ele hospedou em sua casa, em seu lar no Egito, a família sagrada. Maria, José e o menino Jesus, quando precisou, por instrução do anjo do Senhor, viajar para o Egito, por causa da condenação de Herodes, que mandava massacrar todas as crianças que tinham até 2 anos, com medo da profecia dos magos esses que eram astrônomos e não astrólogos, mas que vieram dos orientes. Os sábios, que segundo a tradição foram 3, mas a Bíblia apenas fala sobre os 3 presentes que eles trouxeram, que era ouro, incenso, mirra. Não sabemos e não podemos afirmar quantos de fato eram. Mas nesse período que Herodes mandou matar todas as crianças, o anjo aparece a Maria e José, instruindo que eles fugissem e ficassem um tempo no Egito. E aí, segundo a tradição e reza a lenda, e eles ficaram justamente na casa desse ladrão, Dimas. E nessa época tinha uns 20 anos, e nesse período da crucificação, ele tinha em torno de seus 30 anos. E ao ver Maria aos pés da cruz, ele se recorda de toda a história que José contou. Estava fugindo para o Egito, para proteger o Messias, para proteger aquele menino, que era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que traria a redenção sobre Israel, cujo reino se perpetuaria para sempre na história e jamais teria fim. Dimas se recorda. Outros evangelhos na Bíblia vão dizer que ambos estavam com seus impropérios. Ambos estavam, por meio dos seus despauterios, falando blasfêmias absurdas. Mas no momento que Dimas olha para Maria, ele percebe algo diferente. E existem lições extraordinárias na confissão desse ladrão, que eu gostaria de compartilhar convosco. A confissão desse ladrão nos ensina muito. E entre lições aqui eu destaquei 3. Eu vou logo entregar os pontos aqui, tá? As 3 é, primeiro,
ele reconhece a inocência de Jesus. Quando ele diz, esse homem é inocente. Nós estamos aqui pelo que fizemos, pelo mal que causamos, mas esse aí é inocente. Segundo, quando ele diz Senhor, na tradução que apareceu na projeção tinha o nome Jesus, mas talvez aí na sua projeção tenha o nome Senhor, que de fato foi assim que ele se referiu. Aquele homem que estava sendo crucificado, ele diz Senhor, ou seja, ele reconhece o senhorio de Cristo. E em terceiro lugar, ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece a inocência, ele reconhece o senhorio, e ele reconhece também que aquele homem é um rei. Essa confissão é extraordinária porque ele levou somente alguns minutos para reconhecer que Cristo era tudo isso. Enquanto alguns de nós levamos dias, semanas, meses, anos, décadas, e ainda não reconhecemos quem é Jesus. Um dia eu vi alguém dizer, um pregador, eu nunca me esqueci. Ele dizia, você pode até viver sem Jesus, mas saiba, será terrível morrer sem Ele. E o ladrão da cruz percebeu, ele não viveu com Jesus, mas ele não poderia de modo algum morrer sem Ele. Portanto, querido, eu não sei a partir de agora quanto tempo você ainda vai precisar para reconhecer que Jesus é tudo isso e muito mais. Que Ele é suficiente em nossa vida, que Ele é tudo que de fato necessitamos, tudo que de fato precisamos. Amém? Então, primeira confissão desse homem é dizer, olha, nós estamos aqui pelo mal que causamos, ele tem a consciência dos seus erros. Mas ao olhar para Jesus, ele disse, esse não, esse nenhum mal fez. Esse homem aí é inocente. O ladrão, Dimas, reconheceu que Jesus estava ali não pela sua culpa, mas pela nossa culpa. Que Jesus estava ali não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Que Jesus estava naquela cruz não pelos seus problemas, mas pelos nossos problemas. E pasme ao saber que o único homem a defender a inocência de Cristo Jesus foi justamente esse pobre ladrão, crucificado e condenado à morte. Ele foi o único a dizer em público, esse é inocente. Os discípulos de Jesus não fizeram isso. Os apóstolos ficaram distantes com pavor, com pânico de toda a atrocidade causada naquele dia. E as demais pessoas se isentavam, por mais que conhecessem quem de fato era Cristo, ninguém ousava pronunciar a seu favor. Ninguém ousava defender a verdade. Todos estavam calados, entre eles havia muitos e muitos religiosos dos diversos segmentos. Fariseus, escribas, essênios, zelotes, samaritanos, herodianos, que passaram a seguir a Cristo, mas todos na covardia do silêncio. Enquanto esse ladrão diz, ele é inocente, esse ladrão torna-se um pregador nos últimos instantes da sua vida, preste a morrer, ele reconhece, ele é inocente. E é sobre esse Cristo que nós estamos falando, que de fato é o Cordeiro imaculado de Deus, que nele não há dolo, que nele não há pecado, não há iniquidade, não há transgressão. Em certo discurso, Jesus silencia todos ao dizer, quem de vós me acusa de pecado? Se eu fizer isso aqui, vocês vão reconhecer vários erros, várias falhas em mim que são notórias. Porque todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos os nossos defeitos. Mas Jesus, ele simplesmente confronta a todos ao dizer, quem de vós me convence de pecado? E a multidão fica simplesmente atônita, pasma, porque não tem o que falar acerca dele. Não se encontra sequer uma sombra de escândalo em sua vida.
não se encontra sequer uma mancha que venha denegrir, difamar o seu caráter. Todos são testemunha da conduta ilibada de Cristo Jesus. Todos são testemunha do seu exemplo impecável. Por isso que ninguém ousou contrariar as palavras de Cristo Jesus. E agora o ladrão diz: ele é inocente. Ele é inocente. E talvez você ainda não percebeu que aquela cruz não o pertencia, mas ele assumiu aquele lugar por causa de você, por sua causa. Como disse Max Lucado, não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, mas foi o seu grande amor por mim e por você. É por isso que, meu irmão, que quando eu olho para a cruz, permita-me aqui dizer, eu tenho orgulho da cruz. Em nada me glorio, a não ser na cruz do Calvário. E quando eu olho para a cruz, eu não sei que religião você pertence, não sei a que Deus você venera, mas o cristianismo, ele me traz essa certeza, que o meu Deus, ele morreu por mim, ele assumiu a minha culpa, ele assumiu o meu lugar. Não há prova de amor maior que essa. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 5,8, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, ou seja, não merecíamos, mas mesmo assim Jesus morreu em nosso lugar. Então eu me orgulho da cruz. Existem símbolos mais bonitos, é verdade, né? A religião judaica, o judaísmo, ele tem o símbolo da estrela de Davi. O islamismo tem o símbolo da lua crescente. E o cristianismo é um objeto de tortura, um instrumento de execução. Mas é incrível como Deus é capaz de transformar maldição em bênção. Porque aquele símbolo que outrora era símbolo de morte, hoje é símbolo de vida e de ressurreição. Quando eu olho para a cruz, eu tenho esperança de que meu Cristo vive, que o meu Cristo reina e que Ele voltará. E eu não falo de um mero objeto, até mesmo porque um professor meu no seminário costumava dizer: é fácil carregar a cruz no peito, difícil é ter peito para carregar a cruz. Eu falo da cruz que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, porque vida cristã é uma vida de cruz. Não existe evangelho sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. E não venha me dizer que a cruz é seu vizinho, seu sócio, sua sogra, seu genro, sua nora. Isso é almofada, meu filho. A cruz é você negar a si mesmo todos os dias e confessar Jesus como seu Senhor em todo o tempo, amém? Então esse ladrão Dimas, ele nos ensina a verdade de que Jesus era inocente. Jesus foi vítima de um tribunal cuja farsa insulta a inteligência humana. Foi vítima de uma sentença completamente descomunal, terrível e horrenda, mas aceitou e se submeteu a essa pena por nossa causa. É por isso que a consciência da inocência de Cristo, ela me responsabiliza de que eu não posso viver sem Ele. Ela me responsabiliza de que eu não posso viver um segundo sequer sem Ele. Vocês estão me entendendo? Porque Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida, e somente nele nós encontramos vida. É por isso que Dimas reconheceu, e não tarde o suficiente, graças a Deus, para dizer: ele é inocente, e ele está aí por nossa causa. E caia essa verdade em você,
e que você venha se conscientizar mais do que nunca de que você era o culpado, de que você é o culpado. Mas Jesus morreu por nossa justificação e ressuscitou para nossa redenção. E ainda há de voltar para nossa glorificação. Olha que coisa boa, porque essa cruz, ela não é para todo sempre. A Bíblia diz que nós vamos trocar essa cruz por uma coroa cheia de pedras preciosas, uma coroa de honra, uma coroa de vitória, uma coroa de glória, a coroa da salvação que receberemos da parte do Senhor. É verdade que uns vão receber nessa coroa pedras preciosas, outros vão receber uma pedrada bem dada, a depender do que fizeram com o conhecimento do Cristo. Dimas vai além, ele não diz somente que Jesus é inocente, ele olha para Jesus e diz: Senhor. Ele chama a atenção de Jesus dizendo: Senhor. Agora, que Senhor é esse? Todo ensanguentado, humilhado, vítima e refém de escárnio e sarcasmo. Que Senhor é esse? Naquela situação tão humilhante, tão desprezível, os relatos da cruz trouxeram assombrações aos discípulos, que ficaram atormentados e com medo de se identificarem como cristãos ou como seguidor de Jesus. Não é fácil ver toda a sua esperança simplesmente pendurada no madeiro, e eles ali perderam a esperança de ver a restauração do reino conforme foi prometido durante tantos anos. Mas Dimas tem a sensibilidade de perceber que, embora crucificado, embora açoitado, embora desprezado, embora rejeitado, embora pendurado no madeiro, embora sentenciado, condenado, ele olha para Jesus e diz: Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo, mesmo sem servos ao seu redor, mesmo sem súditos perante ele, ele reconhece que Jesus é o Senhor. Conforme a Bíblia nos diz, ele é Senhor dos vivos e dos mortos, dos principados e potestades, dos tronos e soberanias. Ele é Senhor dos céus, da terra e até debaixo da terra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobre tudo, sobre todos. Não há sequer no espaço, no cosmo, um lugar que Ele não seja Senhor. E mesmo estando na cruz, Ele é o Senhor. A expressão no grego aqui é Kyrios. O nosso português é uma língua rica, mas o grego é uma língua fascinante. Porque aqui no português eu posso chamar meu pai de Senhor, eu posso chamar meu patrão de Senhor, eu posso chamar o meu presidente de Senhor, e de acordo com o contexto, eu uso a mesma palavra, mas no grego não. No grego existia nomes específicos para se referir a esses tipos de senhores. E quando era para se referir a uma autoridade suprema, a uma autoridade soberana e sublime, você tinha que usar a expressão Kyrios. Kyrios. E o Dimas usa essa expressão no grego, Kyrios. Ou seja, ele está dizendo: Tu és o meu Senhor supremo, Tu és o meu Senhor soberano, Tu és o meu Senhor sublime, Tu és o Senhor dos meus senhores. É isso que ele reconhece em Jesus. É isso que ele vê em Jesus, Senhor. Na conotação de realmente libertador, salvador, redentor, Senhor. E isso, os imperadores almejavam ser chamados pelos judeus, pelos cristãos, de Senhor. E eles pediam, principalmente César, digam, só César é o Senhor. E aí quando chegava na hora de um cristão falar, muitos morreram, porque diziam, somente Jesus é o meu Senhor.
Ao invés de falar somente César é o Senhor, eles diziam somente Jesus é o meu Senhor. Ele é o nosso Senhor. E é por isso que diante de todos nós declaramos: quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa história? Quem é o Senhor da nossa existência, quer nesse mundo e quer no mundo por vir? Porque se a nossa esperança em Cristo fosse apenas nesse lugar, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança vai além do túmulo, vai além dessa terra, vai além dessa vida. A nossa esperança em Cristo é para todos sempre, porque Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Talvez você ainda não reconheceu quem é o seu Senhor, e quando você não reconhecer quem é o seu Senhor, você vai estar se submetendo a várias pessoas, sendo subalterno dos seus sentimentos, das suas emoções, venerando namorados, venerando noivas que simplesmente desprezam os teus sentimentos, porque você não reconheceu quem é o Senhor da sua vida. Mas a partir do momento que você reconhecer quem é o Senhor, você começa a se valorizar, a se dar respeito como filho e filha de Deus. Você vai reconhecer que você não é uma mera criação, meu irmão. Você é filho do Deus vivo e cordeiro de todas as bênçãos, de todas as heranças divinas. Quando você reconhece quem você é, a quem você pertence, aí, meu irmão, sabe, existe essa valorização própria, existe esse amor próprio, que às vezes muitos perdem, e são capazes de morrer, de se matar, por uma paixão platônica de uma pessoa que nem sequer se importa com você. O teu Senhor se importa com você ao ponto de derramar todo o sangue na cruz do Calvário. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Amém? Por fim, a terceira confissão de Dimas foi justamente: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, olha bem, Dimas, ele aponta para o futuro. Ele vai até o futuro. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele diz: olha, eu creio no teu reino, e eu sei que um dia o teu reino virá. E quando esse momento vier, por gentileza, lembra-te de mim. E aqui nós estamos diante de uma graça que nos surpreende. Essa graça nos surpreende porque o seu pedido é tão mínimo: lembra-te de mim. E Jesus diz o que a ele? Ainda hoje, eu te digo, eu te garanto, eu te asseguro, estarás comigo no paraíso. Ele só pediu para que Jesus lembrasse, mas Jesus vai além. Jesus não simplesmente lembra, como ordena o anjo: anjo, escreve o nome de Dimas aí no livro da vida. Não pediu para que ele descesse, procurasse as águas do Rio Jordão e fosse se batizar e cumprisse todos os rituais litúrgicos das cerimônias religiosas da cristandade. Não pediu para que ele fizesse jejuns, consagrações, votos. Não houve nenhum tipo de imposição, simplesmente disse: ainda hoje entrarás comigo no paraíso. E eu gosto de parafrasear sem alterar o sentido original do texto, mas eu fico imaginando comigo, sem ir além do que é permitido, que os anjos esperando Jesus chegar aos céus naquele exato momento, mas os anjos esperavam Jesus vindo sozinho, e de repente percebem que Jesus não vem sozinho, ele vem acompanhado, e que ao seu lado não está nenhum religioso, ao seu lado não está nenhum legalista, nenhum moralista, ao seu lado está um homem histórico, desprezível. Mas eis aí
Eis aí, mais uma vez, a manifestação da graça de Deus que nos surpreende. Porque aos olhos de todos os homens, aquele homem já estava condenado. Mas ao abrir o seu coração, Jesus abriu os portais celestiais e disse: venha, tu és meu a partir de agora. E é só isso que Ele precisa para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, porque Ele ainda insiste: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Cear, a conotação na Bíblia é dar uma festa. Então Jesus disse: eu vou dar uma festa para Ele e vou participar dessa festa com Ele. Ele é educado, Ele não violenta a nossa vontade, jamais vai arrombar a porta. Mas uma hora ou outra você vai ouvir isso. E não importa onde você vai, e não importa com quem você esteja, e não importa quanto tempo passe, você vai ouvir isso. E você vai perceber que é o Senhor te chamando. Que Ele ainda chama. Que Ele ainda chama. E se Ele chama é porque Ele tem algo maravilhoso a compartilhar, a viver contigo. Eu passei 10 anos da minha vida, gente, para entender o que esse homem conseguiu entender. Em apenas alguns minutos. Eu visitei a igreja dos 8 aos 18 anos. E não consegui declarar publicamente que Jesus é inocente. E o nosso Jesus aí está sendo tão perseguido. Mais do que nunca, vivemos uma guerra ideológica em nosso tempo. E as pessoas estão blasfemando do Cristo. E nós sabemos quem é o Cristo. Eu não sei quem é pior. Se são eles que fazem o que fazem sem conhecer Jesus, ou somos nós que conhecemos Jesus e ficamos calados. Passei muito tempo, 10 anos da minha vida, para reconhecer que Jesus é inocente, que Ele assumiu o meu lugar na cruz, a minha condenação, a minha vergonha, gente. O meu opróbrio, meu vitupério, se expôs ao ridículo, porque estava despido, pendurado no madeiro. Se expôs por mim, quem? Me diga alguém na história, eu te desafio, que tenha chegado a uma exposição tão grande por você. Quem te deu prova de amor maior do que essa? Então 10 anos da minha vida para entender que Jesus era inocente, 10 anos da minha vida para entender que Ele era o Senhor. Minha mãe estava em um culto de oração aqui nessa igreja, embora em outro endereço na época, e eu em uma vida completamente distante dos caminhos, distante dos planos de Deus. E o Senhor, por meio de profecia, falou à minha mãe e disse: segura o teu coração, porque eu vou quebrar o homem. Foi desse jeito, gente. Essa linguagem, sim. Em menos de uma semana eu estou no centro cirúrgico, me submetendo à cirurgia de apêndice. Tive uma contaminação, uma inflamação, apendicite, quase que morro. Tenho 14 pontos aqui. Essa cirurgia chegou a uma inflamação não pega anestesia, então teve que abrir no cru. Imagine abrir minha barriga, depois de uma semana quando eu cheguei lá para tirar os pontos, teve que abrir no cru mesmo, porque não tinha como. Fedia, passei dias com a barriga aberta, dias, e todos esses dias ia lá para o tratamento, que era terrível, era doloroso, tinha aquela tesoura longa,
não sei, Vivi, você é enfermeira, tesoura de ponta longa, colocava um produto lá, enfiava para um lado, para o outro, e eu chorava, e minha mãe ouvia Deus falando: estou quebrando o homem, despedaçando para reconhecer que há um só Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, que há um só Senhor em minha vida. Em quantos altares eu não me encurvei, quantos postes ídolos eu não levantei. Não estou falando de ídolos visíveis, palpáveis, materiais. Estou falando de ídolos que nasciam em mim, que surgiam em mim e que eu alimentava. Até um dia que Deus me quebrou e foi necessário para que eu viesse reconhecer que Ele é o Senhor, eu sou o servo, Ele é o pastor, eu sou a ovelha, Ele é o oleiro, eu sou o vaso, quem manda é Ele, quem pode é Ele, eu nada tenho, Ele tem tudo, eu nada posso, Ele pode tudo, eu sou fraco, Ele é forte, para que venhamos cair em si. 10 anos para eu reconhecer isso, 10 anos para eu reconhecer que Ele tem um reino, assim como Dimas reconheceu. O seu reino não é físico, o seu reino não é visível. Olhar para a cruz e ver Jesus naquele estado, naquela condição, e reconhecer que aquele homem é um rei, e ele tem um reino. Dimas aponta para o futuro, Jesus aponta para o presente. Dimas diz: quando vieres no teu reino, Jesus diz: hoje, ainda hoje tu estarás comigo. Essa graça que nos surpreende. E esse reino de Deus, esse reino é eterno, irmão. Esse reino é eterno. Eu olho ao meu redor e percebo que um dia tudo vai ser ruína. E não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo um dia vai ser escombros, destroços. Tudo um dia vai ser destruído. E aí percebo que esse reino de Cristo que veio nos oferecer, Ele é um reino eterno, um reino que não tem fim. É um reino que não tem fim. Um reino que não se limita à dimensão do tempo, à dimensão do espaço, mas transcende, vai além dessa mera existência humana. Por isso que Dimas olha nos seus últimos suspiros e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que Jesus é rei, e que Jesus, Ele tem um reino, e que seu reino um dia virá, e quando vier, subjugará todos os reinos já existentes desse mundo. Querida, eu não sei quanto tempo você vai precisar levar para reconhecer essa verdade, mas permita-me dizer, estamos aqui diante de duas classes, e podemos dividir a humanidade nessas duas classes. Eu queria que você entendesse, não precisa responder, trata-se de uma pergunta retórica, mas reflita: qual classe de pessoas você pertence? Você pertence ao Gestas que estava à esquerda de Cristo, ao Dimas que estava à direita de Cristo? Pastor, qual a diferença dos dois? Simples, presta bem atenção. O Gestas nega sua culpa. O Dimas, ele admite a sua culpa. O Gestas vive amargurado com sua condenação. O Dimas, ele vive arrependido da sua condição.
O Gestas, ele está morrendo pelo pecado. O Dimas está morrendo para o pecado. Em qual classe você vai estar? E isso é importante perguntar, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que um dia Jesus virá para dividir o rebanho, separar as ovelhas dos bodes. Os bodes ficarão aonde? Aonde? Na esquerda, no lugar, na posição justamente de Gesmas. E as ovelhas à sua direita. Ele vai vir também para separar o trigo do joio. O trigo vai ficar à sua direita, o joio à sua esquerda. E a pergunta é essa: em qual lugar você se encontra? Em qual lugar você quer estar? A escolha é sua, mas lembre-se de que ela vai determinar a tua eternidade, ou no céu, ou no inferno. Não sei quanto tempo você ainda precisa para reconhecer que Cristo é inocente, que Ele é Senhor, e que Ele tem um rei. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor. Coloque a mão no seu coração. Durante essa canção, agradeça a Deus por todo o sacrifício no Calvário. Agradeça a Deus pela vida que em Cristo nós temos. Vida abundante da parte de Deus. Nesse momento, de alguma forma, Deus venha chacoalhar a sua vida. Venha estremecer os alicerces que há em você, para que você venha reconhecer que existe um reino, existe um rei, e que um dia todos os homens, toda criatura se curvará diante desse reino, diante desse Senhor. Toda língua confessará e todo joelho e toda boca há de anunciar e declarar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja o